Olha o que diz. Parábola de Jesus, capítulo 20, Mateus 20, dos versos de 1 a 16. Olha o que Jesus está dizendo. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. O que é um denário? Um denário era uma moeda romana de prata que era equivalente a 1 dia de trabalho de uma pessoa que trabalhava por dia. Era suficiente para suprir as necessidades financeiras daquela pessoa para aquele dia. Então vamos imaginar, vamos fazer uma conta aqui, R$120, 100, R$120. Então ele estava pagando a pessoa. Verso 2, vamos de novo. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou para a sua vinha. Saindo na 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Verso 3, nós vamos parar também. Você precisa entender que há um abismo de tempo e um abismo cultural que eu preciso lhe dar a noção do que está acontecendo. Naquela época, a pessoa começava a trabalhar às 6 da manhã e terminava a trabalhar às 6 da tarde. Ou seja, a pessoa trabalhava 12 horas. A primeira hora era a hora de 6 da manhã. E a última hora era a hora 6 da tarde. Então, se ele está dizendo que saiu na 3ª hora, ele está dizendo, ele saiu às 9 da manhã para pegar mais pessoas. Ele foi logo de manhã, de madrugada, e pegou um grupo de pessoas e prometeu a elas, eu vou te pagar 1 dia de serviço. Essas pessoas começaram a trabalhar na hora certa. Mas por algum motivo, que agora não estou aqui pregando ainda, ele volta 3 horas depois e pega mais gente. E aí eu continuo. E disse, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Pare também mais um pouco. Ele já não fala mais de 1 denário. Ele fala do que foi justo. 1 denário seria para alguém que trabalhasse o dia todo. Eles não iriam trabalhar o dia todo, eles iriam trabalhar 9 horas. Ele já não falou mais de valor. Ele falou, eu vou te pagar o que é justo. Se nós pararmos para pensar, eu deveria dividir esse denário por 12 e multiplicar por 9. Conta básica. Eu divido por 12, eu descubro quanto que eu ganho por hora e multiplico por 9, porque ele vai trabalhar só 9 horas. Continuando. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª, ou seja, meio-dia, e da hora 9ª, procedeu da mesma forma, dizendo, olha, eu vou pagar o que é justo. Para quem começou meio-dia de trabalho. Para quem começou às 3 da tarde, 1/4 de trabalho, faltava só 3 horas. E saindo por volta da hora 1/10, quer dizer 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivesses aqui desocupado o dia todo? Observe o seguinte, que para o das 9 horas ele não perguntou, usando a palavra desocupado. Para o do meio-dia ele também não usou essa palavra desocupado. Para o das 3 ele também não usou a palavra desocupado. Ele só disse, por que vocês estão aqui desocupados, parados, 5 horas da tarde? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Pare mais um pouquinho. Aqui ele já não faz promessa nenhuma, ele nem fala de valor e nem fala o que é justo. Ele só chega lá às 5 horas da tarde e fala, vamos para a vinha. Não fala nada, Márcio. Se vai pagar, se não vai pagar, não fala nada. Se o das 9 horas, o do meio-dia e o das 3 da tarde, ele usa a palavra, eu vou pagar o que é justo. E se para o primeiro, que chegou lá às 6 da manhã, ele diz, eu vou te pagar o dia de trabalho, que é 1 denário. Para o último, ele não falou nada, ele só diz, vem para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Surpresa! O que começou a trabalhar às 5 da tarde recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também esses receberam 1 denário. Mas, tendo-o recebido, murmurava contra o dono da casa, dizendo,
Esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Aconteceu uma situação aqui. Aqueles que foram contratados da primeira hora, ou seja, que começaram a trabalhar 6 horas, eles começaram a murmurar e reclamar, com algum sentimento, porque talvez passasse pela mente dele: bom, se ele pagou 1 denário, para quem trabalhou 1 hora, para nós vai pagar mais. Esse cara é bom, ele é muito bom. Agora, o problema é que ele não pagou mais, ele pagou o 1 denário. E continuando. Mas o proprietário respondeu, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Quero trabalhar a mensagem maravilhosa, graça. Incline a sua cabeça, peça para Deus, para esse momento, usar minha vida. Quem sabe hoje é o dia, como o Wagner, a Márcia começou a falar aqui hoje, o dia que Deus escolheu, para que de fato situações mudem, para que milagres ocorram. Senhor, eu quero ser a tua boca. Vivi algumas lutas no dia de hoje, situações que queriam me afastar desse momento, mas eu estou aqui. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu quero te pedir, me dê a graça, a competência, a unção necessária para ser a tua boca. Há pessoas que me veem na internet ou me verão. Há pessoas que estão aqui nesse lugar, Pai, que vieram por algum motivo. Eu não sei qual, mas o fato é que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Abençoa eles em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então agora, eu vou deixar um pouquinho o texto de lado para a gente conjecturar alguma coisa. Vamos pensar sobre quem são essas pessoas da parábola? Fica fácil entender que o dono da vinha é Deus. É Ele quem tem. Fica fácil entender que não era porque o dono da vinha era desorganizado, tipo assim, Rose, cara, ele não sabia quantas pessoas eles precisavam. Tipo assim, ele vai às 6 da manhã, de repente ele volta de novo, de repente ele volta de novo, de repente ele volta de novo, de repente ele volta de novo. Não é porque ele era desorganizado, porque ele tinha consciência que havia pessoas precisando. Não era a vinha dele que precisava, era aquelas pessoas que estavam na praça que precisavam. É essa a situação. E outra coisa, essa parábola, e eu quero dizer aos mais antigos aqui, aos que mais anos têm de evangelho, eu queria uma especial atenção aos pastores, aos obreiros, que a atenção fosse ainda maior. Por quê? Essa parábola, ela não foi dita para fariseus, para saduceus, para pessoas que Jesus, de alguma forma, enfrentava. Essa parábola foi dita a uma pergunta que Pedro faz. O apóstolo Pedro, quando ele vê o jovem rico indo embora, se você vê o capítulo 19, que vem e pergunta para Deus: o que eu preciso para herdar o reino, a vida eterna? Jesus falou: olha, resumo, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você quer, você vai conseguir. Não. Esse homem não aceitou, e ele foi embora. Aí Pedro perguntou: ó Senhor, aquele cara foi embora. Foi embora. E nós, Rebeca? O problema não é aquele cara que foi embora. Pedro começou a ficar com dúvida. E eu? Como que eu vou chegar até o fim? Como que eu que vou ter, vamos supor que eu tenha 30 anos de evangelho, como que eu vou chegar até o fim? Porque bateu a preocupação nele. E essa parábola visa contemplar a resposta que Jesus dá a Pedro. Se você vê no capítulo 19, por isso que ela começa, porque, então ele está dizendo, Pedro, por quê? E conta essa parábola. Outra coisa, vamos pensar em coisas estranhas que tem nessa parábola.
coisas que não pode vir da mente humana, não pode. O ser humano não tem intelecto para soltar algo tão profundo assim. Primeiro, cara, qual é a lógica de um dono? Olha, seguinte, paga os primeiros, já que ele queria dar um denário para todos. Se os primeiros recebessem e fossem embora, não ia ter problema nenhum. Mas ele não fez isso. Ele parecia querer encrenca. Ele queria mostrar alguma coisa. Porque, pastor Paulo, pagasse os caras ir embora, todo mundo feliz, o das 9 feliz também, o da meio-dia feliz, e o das 5 da tarde pulando. Mas ele não fez isso. Ele cutucou o negócio. Outra situação também que é estranha, queridos, quem passa pelas rodovias, as entradas de Rio Preto, tem os pontos de chapa, pessoas que descarregam carga. Eu uso de vez em quando, na empresa onde eu trabalho, nós utilizamos esse tipo de serviço, que é um cara que vai lá e descarrega os caminhões para nós. Normalmente você pega os mais fortes. Então tem lá 10, você falou o Quelho, tal, fulano, Beltrano, os maiores, porque é o mais forte. Os mais fracos vão ficando no final. Então você chega cedo, escolhe os melhores. Então você há de convir comigo que das 5 da tarde eles eram esquisitos, não era? Escapou em 6 horas, não foi. Das 9 não foi. Da meio-dia não foi. Das 3 da tarde, cara, das 5 da tarde são figuras. Acho que eles não tinham nem dente, não é possível. Não devia ter nada, devia ser estranho. Mas ele coloca toda essa situação. Ele não era desorganizado. Ele também não se preocupava muito com a vinha, ele estava se preocupando com os trabalhadores. Ele se preocupava com o dia a dia. Outra coisa que as pessoas erram, quando lê isso aqui, elas acham que trabalhar na vinha, o trabalho é a salvação. Salvação é de graça, então não é isso. O que é o trabalhar na vinha? É a lida sua com Deus. É a sua relação com o teu Criador. A sua relação com Deus. Como você se relaciona com Deus. É isso que Jesus está explicando para Pedro. Pedro, deixa eu te falar, como funciona o reino de Deus? O reino de Deus funciona dessa forma. Posto isso, eu acho que eu posso agora pregar para você. Percebe? Que aquele cara, ele podia ter mandado o chefe dele buscar as pessoas, mas não foi. Ele foi. Na hora de pagar, ele disse, paga você. Mas na hora de escolher, quem escolhe é ele. E a palavra fala que o dono da casa, o dono da vinha, foi e começou a selecionar. Depois, no final das contas, não era normal isso acontecer. O normal é que o gerente da vinha, o encarregado da vinha, fizesse esse trabalho. Mas Deus, o trabalho é feito por Ele. É Ele quem faz. E o mais interessante, Ele escalona de 3 em 3, até chegar ao da 11ª hora, das 5 da tarde, porque Ele vai dizendo, tem uns caras que se acham top, esse eu peguei. O das 9, já tipo assim, cara, tá estranho, não tem ninguém, Chegou o da meio-dia, ele foi pegando, ele foi catando as pessoas, até chegar o das 3 da tarde, o das 5 da tarde. Essa situação, ela vai nos colocando, e eu queria fazer uma pergunta. Quem você acha que você seria nessa coisa do reino? Você seria o das 6 da manhã? Você seria aquela pessoa que tem realmente talentos, que se empenha na obra, se esforça? Quem sabe você não é tão ruim quanto o das 5 da tarde, você é o das 9, vai. Você não é bom igual o das 6. E é o cara que nasceu já quase com asas nas costas, de tão santo que ele é, mas não é também tão ruim quanto aquele que está das 5 da tarde. Não, das 5 da tarde, pelo menos dente eu tenho. Dente eu escapei dessa. Quem você acha que você é? Para parametrizar essa mensagem hoje, eu vou ter que escolher 2, porque é o que chama a atenção, o primeiro e o último. É o enfoque do negócio, porque o primeiro, porque foi combinado o valor, e o último que não foi combinado nada, mas foi. E também porque foi o último que
que fez com que aqueles caras que eram os primeiros irritasse eles. E essa situação, ela é assim, talvez você não saiba, mas talvez você seja o mais improvável. Talvez as pessoas te chamou você para vir na igreja aqui, como eu fui num dia. Você foi lá, de repente, falou, meu Deus, o que eu estou fazendo num lugar desse? Jesus? Meu Deus, eu estou mal mesmo. Já, agora, até na igreja estou indo. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? De repente você olha e fala, cara, eu sou o mais improvável dos improváveis dos improváveis. Mas o fato é que Deus está chamando todos. Ele escolhe e chama todos, todos, todos. Se é o pior ou melhor. Vamos parar para pensar, qual que é o lucro do dono da vinha? Talvez alguém pudesse fazer, o lucro é a uva. O vinho que ele vai produzir. Não. O lucro do dono da vinha é as pessoas. Porque ele não dá lucro nenhum pagar por um cara 5 da tarde 1 denário. Não dá lucro. Ele vai quebrar. A vinha dele não vai dar por certo, não. Só que Deus, Ele não está pensando em coisas. Ele pensa em pessoas. Ele pensa no homossexual. Ele pensa no traficante. Ele pensa naquela pessoa que agora posa de bom mocinho, mas está adulterando. E agora, se alguém soubesse o que está no celular dele, ele estaria, ou dela, estaria em maus bocados. Ele pensa nessa pessoa. Ele não quer, esse negócio da vinha é só um chamariz para relacionamento. Essa é a ideia. E o que ele quer que eu veja? Ele quer que eu veja que ele é bom. Eu tinha 13 anos. Eu era de uma timidez, eu ainda sou tímido. Consigo controlar melhor hoje, mas eu fui dar meu primeiro beijo, eu tinha 19. Mas eu queria fazer coisa errada desde pequeno, mas é que eu não conseguia, eu era tímido. Com 13 anos eu fui numa igreja. E aí, no meio da igreja, uma pessoa falou assim para mim, existe diferença entre liberdade e libertinagem. Cara, eu não fazia nada de errado, porque eu não conseguia fazer. Eu queria, mas não conseguia. Mas aí eu falei assim no outro, não vou voltar. Eu não volto mais. E não voltei mesmo. Porque mesmo não fazendo, o que eu queria era fazer. E o fato daquele cara ter me dito que Deus não quer saber de libertinagem, e tudo que eu queria saber era de libertinagem. Aquilo eu falei, não é possível. Errou, estou no lugar errado. Ele quer uma coisa e eu quero outra. Imagina que diferença. Agora, você já imaginou se aquele cara tivesse dito naquela manhã, ô seu libertino, ô seu moleque de 13 anos aí que não tem cabeça mais poluída que isso, que aquilo, e outro, Deus te ama, Deus te quer, mesmo você sendo desse jeito, sendo estranho, mesmo você sendo complicado. Esse cara me mostrou um Deus carrancudo, um Deus estranho, um Deus que me afastou. Agora, o que esse Jesus está falando para Pedro, que não tem a ver com a qualidade, porque qualidade tinha os caras das 6 da manhã, vamos falar a verdade. O das 6 da manhã, talvez pudesse até fazer o seguinte, Marco, não vou com o senhor não, eu vou com o outro. Porque os caras deviam ser mais. Não vai, para mim não falta serviço, porque eu sou bom. Das 6 da manhã, podia até fazer escolhas. E não era só cedo ainda. Mas no Evangelho não é assim. O Evangelho é diferente. O que eu tenho que fazer, pastor? Você está escutando um chamado? Alguma coisa que você não prestava atenção e de repente você começou a prestar atenção. Porque o que esse cara fez, e esse dono da vinha fez, ele amou.
Imagina, vamos conjecturar que ele tivesse uma Kombi. No outro dia, os caras mais esquisitinhos, que é o da 1/10 hora, a hora que visse aquela Kombi, falou, tô dentro. Ele vai querer eu de novo. Todos os dias. Todos os dias. Porque não se baseia no quanto eu sou bom. Se baseia na bondade dele. Se baseia o quanto ele me quer. Não se baseia no que você está vivendo. E você sabe que eu fico imaginando que com aquele denário que aquele cara ganhou, já deu até para dar uma arrumadinha nele, né? Quem sabe comprar um sabonete, quem sabe fazer algumas coisas, estar com a higiene um pouco melhor. De novo, aquela Kombi estaria passando lá. E era só a hora que Jesus chamasse e ele dissesse, eu estou aqui. Porque não importa que hora o Senhor está me chamando, eu sei que o Senhor vai me dar a provisão. O Senhor vai me dar aquilo que eu preciso, não o que eu mereço, aquilo que eu preciso. Sabe o que eu não consegui entender antes de viver uma vida para o Evangelho de Jesus? Eu não consegui entender o amor de Deus. Eu não consegui entender como que Ele poderia me amar tanto assim. Agora vamos lá. Tem um cara que está às 5 da tarde. Imagina você precisando. Porque era um dia de trabalho. Aquele cara não ganhava por mês, ele ganhava por dia. 5 horas da tarde, ele está lá na praça, encosta a Kombi e fala, bora lá, vamos? Você acha que ele ia falar, 5 horas? Não, 5 horas não, muito tarde, agora não. Não, eu acho que não. Esse rapaz, essas pessoas, por algum motivo, havia uma necessidade deles esperar esse encontro. E esse encontro chegou. Porque há de se esperar também que a hora que desse 1 hora da tarde a praça estivesse vazia. Mas algumas pessoas, elas tinham expectativas que a sua vida ia mudar de alguma maneira. Elas não sabiam nem como. Porque elas olhavam para elas e viam que ela era tudo aquilo que a performance de uma boa igreja quer. Um cara estranho que nem eu, eles vão querer. Uma pessoa estranha como eu, mas é uma pessoa estranha como você que Deus quer. É o doente, é o caído, é o que Ele chama. Esse cara da 1/10 hora, ele já não se ilude mais com a praça. Porque aquela praça é um martírio para ele. Porque aquela praça confronta as suas deficiências. Talvez ele dissesse, você viu, 3 horas da tarde, teve uma oportunidade, veio a Kombi, levou os caras e não levou nós. Ele não se ilude mais com essa história, ou essa situação, de que o mundo é belo, do aproveitar o hoje. Essa pessoa, ela já sentia na carne a necessidade de uma mudança de vida, senão elas teriam ido embora. O problema é que ela não tem a solução. Se você não tem a solução, fique tranquilo, porque a solução vem de Deus. É Deus que te quer, é a graça que te quer. Sabe esse cara das 5 da tarde? Ele nem perguntou, nem falou, quanto você vai me pagar? Você vai me pagar quanto? Não quero saber quanto você vai me pagar, me tira dessa praça. Essa praça é minha derrota. Essa praça é onde não dá. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essas colheitas, eu não aguento mais viver fracasso em casamento, de namoro em namoro. Eu não aguento mais não ser bem-quisto, eu não aguento mais se eu tenho alguma coisa. Sabe esses caras da praça? Deixa eu falar. Eles não aproveitaram a última oportunidade. Não aproveitaram a última. Eles tiveram a convicção da oportunidade única. Eles tiveram a ideia, a convicção. A única chance que eu tenho é de subir nessa Kombi.
Bora lá, vamos para a Kombi. Vamos embora, vamos para a vinha. Vamos para a lida com Deus. Às vezes algumas pessoas perguntam assim para mim: como que você aguenta passar por situações que você passa? A maioria que já sabe, alguns não sabem. Eu faço a obra de forma voluntária, ou seja, ninguém ganha salário nessa igreja. Ou seja, nós fazemos visitas, nós viemos aqui pregar, nós viemos aqui por amor. Não tem sentimento de ganho, tem sentimento de amor, amar. Como você aguenta? Aí você olha, você vê que você tem problema com o teu filho, aí você olha, você vê que você tem problema de saúde, aí você olha, você vê que tem problema com a tua família. Cara, sabe como que eu aguento? Porque eu sei o que é a praça. Eu conheço a praça. Ele me tirou da praça. Ele me arrancou daquela praça. Então, eu não tenho como, eu não quero voltar para aquela praça, eu não quero faltar esperança. Eu sei que pode ser as maiores dificuldades que eu possa estar vivendo nesses dias, ou você esteja vivendo, mas saiba, se Deus te levou para a vinha, é Deus que te sustenta, é Deus que te cuida, é Deus que te guarda. O trabalhador da última hora não questiona, porque ele sabe que é o rejeitado. Esses dias eu estava falando com um jovenzinho. Queridos, eu tive vários problemas antes de me entregar para Jesus. Eu só fiz isso com 35 anos. Ou seja, eu vivi muitos anos no mundo, vivendo coisas. De fato, eu fiz muitas coisas que eu não gostaria de ter feito, mas fiz. E é muito bom saber que Deus me arrancou daquela praça. É muito bom sentir amado por Deus. É muito bom saber que não foi nos meus méritos. E que se eu estou de pé até hoje, é porque eu ainda continuo ouvindo a voz dele me chamando. Vem, vai, vem que eu tenho mais um dia para te dar. Vamos lá. Agora tem um problema. Eu deixei ele para o final, porque normalmente, lembra que eu falei que era meia hora, então eu vou cumprir. Normalmente a gente guarda 5 minutos, 6 minutos no máximo de uma mensagem de meia hora. Então se você olha para você e você fala: eu sou o adúltero, eu sou o frio na fé, eu sou aquele que a sociedade rejeita, aquele que as normas da igreja rejeita, que isso, que aquilo, é fácil saber que não é você que escolheu Deus, você não tem como sair da praça. É fácil saber que é a voz dele que te chama e você só tem que pular para a Kombi. Vai para a Kombi. Ele te chamou, você vai. É a única oportunidade. Mas tem um problema aqui. Há uma turma, que é a turma dos ninjas, os caras top. Porque esses caras começou às 6 da manhã, vamos lá? Eu quero ler eles, porque esse aqui eu gostaria do perigo que isso ocorre. Vou ler a partir do verso 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário cada. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Agora é a hora dos mais velhos aqui prestarem mais atenção. Talvez que você que ache, ou julgue, já diga: eu sou salvo, eu estou aqui há tantos anos. Quem sabe você já é pastor, quem sabe você já é ministro, quem sabe você já está há algum tempo. Então presta atenção nisso aqui. Essa final da parábola vai responder uma pergunta que Pedro faz. Porque é o seguinte:
qual foi o parâmetro dos caras que começaram às 6 para se indignar? Foi na maldade de Deus? Não. O parâmetro, ele olha para um outro. Ele não está a ver com aquilo que Deus combinou. Ele sabia o que Deus combinou com ele. Mas ele olha alguém que ele julga pior que ele, que fez menos que ele, e ele passa a achar que tem méritos. Nós somos treinados, você e eu, desde cedo, treinamos e somos treinados a oferecer méritos. Se você comer, eu te dou danoninho. Se você fizer, eu te levo no tal lugar. Se você tomar injeção, a mamãe te dá um chocolate. Se você for bem na escola, o pai te compra um patinete. Se você fizer isso, você vai te dar isso. Se você fizer aquilo, nós somos treinados, a meritocracia. Só que no reino de Deus, na escolha da graça, não há mérito na pessoa, a bondade de Deus. Você consegue dizer amém? Aí a pessoa olha e fala: poxa vida, faz 30 anos que eu sou crente, eu ainda tenho problema. Tendo. Faz 25 anos que eu tenho. Você vê, olha só, olha como está. Vê como pode. Você acha que pode um cara dizimista passar pelo que eu passo? O que é isso? É alguém dizendo para Deus: tu não és suficientemente bom para mim, porque se fosse bom para mim, teria que dar o que eu quero. Mas não faltou para ele o que precisava, entende? Não? Porque ele precisava de um denário. Mas ele queria coisa. Mas por que ele queria coisa? Queria coisa porque achava que merecia. Sabe, o cara das 5 da tarde jamais diria isso para o cara. Ficou feliz. Ele era traficante. E ele ouve falar que Deus ama ele. Ele vai. Aí ele vai e fica. Passa-se 10 anos e ele está aqui dentro. De repente ele começa a olhar. E aquilo que ele fazia, agora ele critica nos outros. Ele esqueceu da praça. Ele esqueceu de onde Deus tirou ele. Está vendo esse cara aqui, da primeira hora? Ele tem aquela lógica de que eu vou avaliar. Queridos, por incrível que pareça, você já imaginou como é difícil para alguém que se esforçou para estudar, que se esforçou para fazer faculdade de teologia, que busca, sei lá, ler, né, se meditar na palavra. Imagina alguém que chega alguém e pergunta para ele assim, ó, já aconteceu comigo algumas vezes: dá para mim as doutrinas da tua igreja? Dá para mim, deixa eu dar uma olhada no currículo, tipo, para ver se encaixa com a minha. Tipo assim, fala lá qual que é as doutrinas, porque aí eu vou ver se eu encaixo, porque ele é o cara da primeira hora, né, meu? O cara da primeira hora, ele pode escolher a igreja, ele pode escolher o pastor que ele quer. Ah, eu gosto do fulano, do Luciano Subirá, eu gosto do fulano, do Beltrão. É o cara da primeira hora. É o cara da primeira hora, ele tem escolha, ele faz escolhas. Ele pode simplesmente dizer: eu não gosto, eu acho que o nível dessa igreja, eu não gosto do louvor, eu gosto da outra. Ele tem opções, né? Afinal, a perua está passando agora, para a mente dele, na mente dele. A perua está passando, e um cara com o currículo que ele tem, ele pode fazer mais coisas, ele tem oportunidade. Outra coisa, esse cara da primeira hora, ele tem um problema. Porque durante o dia, ele reclamava do sol. Você viu o que ele falou? Nós que aguentamos o sol, a fadiga do dia, ele não conseguiu ver que Deus que foi bom, Deus que foi buscar ele lá, Deus que tirou ele daquela praça. Não, ele está reclamando da vida que tem, do sol que bate, da fadiga do dia a dia. Esse cara não está preocupado com o reino de Deus, ele está preocupado com uma maneira de ganhar dinheiro, quem sabe pagar suas contas, quem sabe marido voltar, esposa voltar, uma oração forte, sabe aquela coisa, onde tem um pastor que ora com oração que resolve B.O. mesmo,
porque é nessa que eu vou. Oração forte, eu gosto de oração forte. Ele tem escolhas, ele não é o cara da 1/10. O cara da 1/10, ele não consegue nem falar, porque é tanta graça que é derramada sobre aquele desgraçado, que é a palavra desgraçado? Que não tinha graça, né? E é tanta graça que ele não tem o que falar. Estou dentro. Meu Deus, eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Deus me libertou disso, Deus me curou disso. Sabe qual é o problema da igreja? Não é o cara da 1/10 hora, é o cara logo de manhã. É o religioso. É o religioso que não entende a graça. O religioso que não entende a graça, nessa hora, ele ainda questiona um texto como esse. Ele fala, não é certo, não é possível. Não é, eu também acho que não é certo, mas o que eu posso dizer se Deus é bom? Eu vou dizer para você o que Deus diz para este cara. Você quer dar ordem para mim? Eu faço o que eu quero. Se eu quero chamar o leproso e curar ele, eu curo. Se eu quero trazer o homossexual e curar ele, sarar ele, mudar ele, transformar ele, eu faço. Você quer me dizer o que é ser bom? Mas você quer me dizer sobre o teu parâmetro, pelo amor de Deus? Quando eu entrei aqui, quando eu entrei por essas portas, eu estava saindo de um divórcio, eu não era crente, tá? E da vida do mundão, sabe aqueles caras que chega torto mesmo? Se você é cara torto, top, você é igual eu. Fui. E eu cheguei, e a Márcia, que é minha esposa, começou a me evangelizar. E aí o pastor orava e falava assim, irmãos, ora para Deus, coloca os seus problemas, coloca as suas dificuldades para Deus. Você acha, se eu fizesse isso, ela ia embora. Se eu dissesse para Deus e a Márcia me escutasse o que eu precisava, o que eu tinha feito, acabava o namoro. Ficava só na minha mente, Senhor, o Senhor sabe o que eu fiz, né, Senhor? O Senhor sabe, eu não posso falar alto aqui, senão vai pegar mal, vai ser ruim, vai ser estranho. Sabe o cara dá 1/10 hora? É eu, cara. Fui eu. Só que aquele cara dá 1/10 hora, quando a graça é derramada, ele tem sua vida transformada. Ele não questiona. O que eu mereço, querido? O que você merece? Tira Deus da tua vida, você vai estar lá na praça. Tira Deus, Márcio, da nossa vida, nós vamos voltar para a praça. Nós só não fica na praça porque Ele recolhe nós. Ele pega. Então eu não sei as perguntas que você anda fazendo para Deus. Eu sei dizer que é muito, muito, muito bom deixar o meu celular em cima da mesa. Meus filhos sabem a minha senha, minha esposa sabe a minha senha. Ah, meu Deus, como é bom. Como é bom saber disso. Como é bom. Para aqueles que nunca tiveram uma vida tão torta como eu tive, acho que isso é simples. Mas você tem que chegar em casa e apagar todas as mensagens antes de entrar dentro de casa, para que alguém não pudesse ver. Desligar o celular, para que alguém não pudesse ligar. Saber que você hoje vive limpinho, cuidando, porque todos os dias a tal da Kombi passa e me pega. Ele me chama para a graça, para desfrutar da graça dele. Alguém pode olhar e falar, o que eu tenho que fazer, pastor? Wagner, vamos nos posicionando, por favor. O que eu posso fazer, pastor? Já você vai começar a acostumar ao barulho da Kombi, sabe? Não sei por que eu achei que você Kombi. Vai, põe o nome que você quiser. E já você vai começar a ouvir a voz de Deus te chamando. Vem para cá. Vem que eu cuido de você. Vem que eu cuido de você. Você vê que o enfrentamento que Jesus teve ao relatar essa parábola foi para alguém que confiou no que ele achava que merecia. Ele não falou dos caras que estavam lá. O final do problema de tudo é alguém que acha que tem méritos. No final das contas, é a graça de Deus que nos traz para o reino. No final das contas, é somente ouvir o chamado dele e
inclinar a nossa cabeça e nos render a Ele. Agora, se você acha que está bem, você olha para a tua vida, acha que está tudo bem, está tudo normal. Talvez ainda você não ouviu a voz de Deus. Mas se você olha para a tua vida e você está cansado, você olha e fala, cara, estou cansado. É Deus te chamando, vem para cá. Eu te quero assim, eu te trago assim. E lá na vinha não cuida de você. Eu te darei o suficiente para você mudar de vida, para te suprir as suas necessidades. Enquanto louvamos, queria que você inclinasse sua cabeça e falasse com Deus.